Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre autismo. Vamos estar abordando principalmente na faixa etária ali dos bebês até uns 2 anos de idade. Se você gostou desse tema, continue aí no vídeo. Autismo. Já tem um vídeo aqui no canal, mas esse tema é um tema assim que nunca cessa de ter conteúdo, de a gente conseguir conversar sobre, tá? Se você gostou desse tema, deixe teu like, se inscreva no canal, nos siga no Instagram para que o canal cresça sempre, indique, compartilhe no WhatsApp, nas redes sociais. Então vamos lá. O autismo. O que é uma criança com autismo? Nada, mas é que é um transtorno, né? Que agora não se fala autismo, fala TEA, transtorno do espectro autista. Ah, mas o que é isso? Como que a criança vai. Você vai perceber que a criança tem um TEA, que a criança tem traço de autismo. É aquela criança desde bebê que você tenta contato visual, ela não olha. Quando ela vai começando a falar, ela na idade, no caso da fala, ela não fala, ela balbucia, por exemplo, isso num grau mais, né, elevado. Quando ela tem um grau menor, ela ainda fala algumas palavras assim meio que cortadas e, enfim, a fala é comprometida, né? Ela tem muitas vezes um autista, ele vai crescendo e ele não consegue se expressar. Mas nós temos outros meios de se expressar, como, né? Tem os PECs de comunicação para autistas, que é a pasta, que você pode estar mostrando para a criança e ela está se comunicando. Mas vamos voltar ao foco que são, né, os bebês. Por exemplo, é aquela criança que tem um atraso no corpo mesmo, tipo, no equilíbrio, na coordenação. É uma criança que vai falar, como eu disse, tardiamente ou não falar. Ela vai ter dificuldade de sustentar os tonos, ela vai ser um bebê mais molinho. Não que ela vai ser um bebê mole para sempre, que ela não vai dar. Não, não é isso que eu estou falando. Ela tem um atraso ali nesse desenvolvimento. Ou seja, ela vai demorar um pouquinho mais para engatinhar, ela vai demorar um pouquinho mais para andar. Quando ela tiver lá os seus 2 anos, por exemplo, que ela já deve estar balbuciando palavras ali, falando, né? Não é balbuciando. Balbuciando seria os menorzinhos ainda. Já tem que estar falando frases, ou ela balbucia, no caso, não fala, ou ela vai falar assim, bem fragmentado, com muita dificuldade. Como eu disse, é uma criança que demorou para engatinhar. Talvez também você tenha isso, a criança em casa, né? Que seja um suposto TEA. Kátia, ela não fala, mas às vezes se você procurar um profissional, um fono, você vai ver que ela não fala, mas ela pode falar em outra língua, por exemplo, que é uma das características. Por exemplo, a sua criança pode não falar, né? Ou a criança do seu atendimento psicopedagogo, mas ela pode falar em outra língua, dominar, e você não sabe, você nunca percebeu. É uma criança que dificilmente ela brinca, né? Ela mais organiza os brinquedos, ela tem dificuldade de socialização com outra criança, ela gosta de olhar a imagem dela no espelho, né? Porém, ela não gosta de brincar com outras crianças, raramente se interage ali com alguém da família, né? Geralmente elas escolhem alguém, na grande maioria a mãe, o pai ou um irmão ali mais próximo. Questão de alimentação também. É um pouco mais demorado, ela tem mais dificuldade de sustentar a colher, então tudo isso vai levando a parte motora dela um pouco atrasada. Não significa que ela tem um atraso em tudo. Por exemplo, que nem eu falei para vocês, ela pode ser uma autista lá que não fala, porém domina outra língua, fala inglês, fala em espanhol, enfim, fala em francês, domina outra ou outras línguas. Não é só uma, né? Nossa língua materna é o português. Talvez ela não fale, mas fale outra língua. Aí o que vai fazer? Vai ter que procurar meios de alfabetizar essa criança, procurar meios de se comunicar com essa criança. Por exemplo,
uma dica que eu posso te dar, se aí ela fala inglês, você percebeu, e ela assiste desenho em inglês, é a preferência dela, mude, coloque desenho em português, para ela ir explorando, tenta conversar com ela mesmo que ela não te responda, né? Estimule a socialização dessa criança com outras crianças, mas é socialização mesmo, viu, gente? Porque tem escolas que, né, ou centros de educação que tem uma inclusão, né? Isso todo mundo sabe. Que a criança tá ali, mas vai fazendo de outra maneira. Não. É mais difícil? Mas existem também todas as instituições que realmente fazem inclusão. Então, a inclusão é muito relevante, ela é muito importante para essa criança. Ela tá interagindo porque ela vê a outra criança fazer a dita normal, ela vai querer fazer. Até mesmo, por exemplo, o banheiro. Para você vai levando as outras crianças no banheiro, por exemplo, você que é professora aí, o autista vai aprendendo. Se o autista, você é mãe, pai, tem um autista em casa e você tem outro filho, você vai ver que independente se o filho mais velho ou for mais novo do que o autista, vai, né, ensinar, acabando ensinando pelo exemplo. Que seja uma brincadeira, que seja uma forma de pintar ali uma atividade, enfim, vai acabar. É aquilo que a gente fala. O exemplo arrasta. A criança vai ver e vai acabar aprendendo com o outro. Mesma coisa na escola. Ela vai ver a professora explicando, vai ver os amiguinhos fazer, ela vai fazer também. Então, o estímulo é muito importante. E se você, pai, já tem um bebê, uma criancinha diagnosticada, estimule muito. E os autistas em si, eles têm a audição muito sensível, 10 vezes mais que a nossa. Então, vamos evitar, né, um barulho muito alto, ou seja, se você tá vendo que o seu bebê, que sua criança é pequena, se irrita com o som, se você coloca uma música, com a TV, se tá muito alta, né, porque eles focam, eles assistem, ficam ali vidradinhos assistindo. Porém, se tiver muito alto, incomoda. Então, esse é um sintomas, né, que você pode observar. Ou seja, vamos voltar. A fala atrasada, o motor atrasado, gostar de organizar ao invés de brincar, não se socializar com ninguém, né? Ou se você percebe que a criança tem facilidade de dominar outra língua, sem ser ensinada, no caso, também pode ser uma superdotação. Então, né? Mas você vai ver o geral, todos os sintomas, não é uma coisa. Você vai ver se essa criança interage até mesmo com a família. Porque o autista é difícil interagir até com a família. E se for um autista de um grau mais leve, você também consegue perceber, só que demora um pouquinho mais. Mas você consegue ver, mesmo com a demora. O autista também, ele começa a andar na pontinha do pé, questão do equilíbrio. Então, você vai conseguir perceber isso. O autista, ele tem necessidade de uma rotina, tem a necessidade de uma regra, porque ele gosta de tudo muito certinho, desde pequeno. Se você sai do controle dele ali, ele fica estressado, fica revoltado. Ainda mais se ele não consegue se comunicar. Já pensou você aí não conseguir falar, você não conseguir interagir? É difícil. Hoje em dia a gente não se imagina assim, mas pare e pense se vocês de repente ficassem lá mudos, entendeu? Perdesse a voz. É complicado. Então, vamos ter o sentimento de empatia, vamos colocar no lugar do outro, entender o outro, conversar com o outro e trazer essas crianças para perto de nós. Por quê? Porque essa criança, ela vai conseguir falar, ela vai conseguir interagir dentro da alimentação dela. Ela é capaz. Não adianta a gente pegar, falar, não, deixa aqui no cantinho fazendo, enquanto os outros fazem atividade, eu vou dar uma pecinha. É pequenininho, não tem problema. Pelo contrário, tem muito problema. É ali que essa criança tem que ser estimulada. E se você tem a desconfiança, se você percebeu, tem tal sintoma, outro sintoma, procure o atendimento. Pode ser que lá feche o laudo e não seja um autista, mas também pode ser que se feche.
Então, quanto antes começar assim, o tratamento com o neuro, com o TEA, o neuro com o tratamento do TEA, que é o transtorno do espectro autista, se a criança for diagnosticada, é melhor para ela. Então, ela vai ter que ter um acompanhamento com a TO, com a terapeuta ocupacional, no caso, com um psicopedagogo, um psicólogo, ter uma junta médica ali para assistir para ela ter uma vida praticamente 100% normal. Então, vamos lá, incluir é respeitar, é entender, é trazer para si, é tentar ensinar. Não é deixar ali no cantinho. Se você percebeu que a criança que você atende tem esses sintomas, vá atrás, procure ajuda, indique para a família procurar ajuda especializada. Eu espero ter ajudado vocês. Um beijo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, meus amores.